Neste vídeo nós vamos falar de números positivos e negativos. Mas para que servem os números negativos? Bom, uma aplicação rápida dos números negativos é, por exemplo, a temperatura. Consideramos temperaturas abaixo de zero como temperaturas negativas. Outro exemplo é quando nós estamos em débito, por exemplo, num banco. Então, os valores representados como débitos no banco são representados como valores negativos. Bem, então vamos dar uma olhadinha em quem são os números positivos e negativos que costumamos usar aí no nosso sistema de numeração. Números negativos e positivos. Esta é a sequência dos números negativos e positivos. Vamos adotar aqui o elemento neutro zero, que representa inexistência de elementos. Então, vamos adotar aqui o zero. Para entender como funciona essa sequência de números é muito simples. À direita do zero estão os números positivos e à esquerda do zero estão os números negativos. Então a gente pode dizer o seguinte, que à direita do zero os números são maiores que zero. Eu vou anotar aqui. Já à esquerda do zero, os números são menores que zero. Então, a gente anota aqui. Menores que zero. Bem, e como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. A partir do zero, se a gente for somando 1, então nós obtemos o sucessor dele, o que vem depois dele. Então 0 mais 1 dá um mais 1. Mais 1 com mais 1, mais 2. Mais 2 com mais 1, mais 3. Mais 3 com mais 1, mais 4. Mais 4 com mais 1, mais 5. Ou seja, então os números vão seguir por mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11 e assim até mais infinito. Esse símbolo aqui a gente utiliza para representar o infinito. Então, veja que temos infinitos números positivos a partir do zero. Cabe observar o seguinte, que a partir de um número qualquer, se nós adicionarmos uma unidade, nós obtemos o sucessor dele. Então, por exemplo, a partir do mais 2, se nós adicionarmos 1 ou mais 1, então nós teremos mais 2 mais 1, isso vai me dar 3, mais 3. Então, eu adicionei 1 aqui, nós obtemos então o mais 3. Mais 3 é o sucessor, é o que vem depois do número 2. Ele é o sucessor do número 2. Por outro lado, se eu pego o mais 3 e subtraio 1, então mais 3, eu subtraio 1, eu volto para o mais 2. O mais 2 então vem antes do mais 3. Então nós dizemos que ele é o antecessor do mais 3. Então, um outro exemplo está aqui, né? Se eu pego o mais 4 e subtraio 1, então eu obtenho mais 3. Então mais 3 vem antes do mais 4. Então ele é o antecessor do mais 4. Bem, o mesmo vale para os números negativos. A ordem que nós dispomos os números negativos é a mesma dos números positivos, só que invertido, a partir do zero. Então, nós temos aqui o número menos 1, seriam os mesmos números, 1, 2, 3, 4, só que com sinais negativos. Então, começa por menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até menos infinito, o que quer dizer que também nós temos infinitos números negativos. E observem um detalhe importante. Os números negativos decrescem, ou seja, à medida em que ele vai indo para menos infinito, eles se tornam cada vez menores. O contrário do que ocorre com os números positivos, que à medida em que ele vai em direção ao mais infinito, eles vão em direção a sempre números cada vez maiores. E aqui também vale a seguinte situação. Se eu pego o menos 4 e somo 1,
Se eu pego menos 4 e somo 1, eu vou cair no sucessor dele, que é o menos 3. Então, menos 3 é maior que menos 4. Menos 3 vem depois do menos 4. Já ao contrário, se nós fizermos menos 3 com menos 1, então nós retornamos ao antecessor do menos 3, que é quem? O menos 4. Então, menos 3 menos 1, isso me dá menos 4. Pense assim, se você deve 3 e está devendo mais 1, agora você deve 4. Então, eu tenho um saldo negativo aqui de menos 4. Então, vamos tirar algumas conclusões a respeito deste assunto. A primeira coisa é a seguinte: existem infinitos números negativos e infinitos números positivos, ou seja, eles não acabam nunca, sejam positivos ou negativos. Esse símbolo aqui é utilizado para representar o infinito. Lembra que também nós utilizamos apenas números inteiros. Veja que os números eram 1, 2, 3 e não 1,5, 3,03, 3,2, nada disso. Usamos apenas números inteiros. O sucessor de um número é o que vem imediatamente após a ele, na sequência. E o antecessor é o que vem imediatamente antes dele, na sequência. Então aqui tem um exemplo. O sucessor do menos 49 é aquele que vem imediatamente após a ele. Então vamos aqui para o caso do sucessor do menos 49. O sucessor do menos 49 é o que vem depois dele, que é o menos 48. Já o antecessor do menos 49 é o que vem antes dele, que é o menos 50. Lembre-se que no caso dos números negativos, eles decrescem da direita para a esquerda. Então, à medida em que eles vão em direção a menos infinito, eles vão se tornando cada vez menores. Continuando. Os números positivos podem ser representados sem sinal. Então a gente vai estabelecer um acordo aqui. Todos os números positivos, aqueles que têm o sinal aqui de mais na frente, podem ser representados sem sinal também. Então o mais 29 é a mesma coisa que o número 29 sem sinal. Então o número 29 sem sinal é considerado um número positivo. Então está aqui mais um exemplo. O mais 103 pode ser representado apenas como 103. O oposto de um número negativo é ele próprio positivo e vice-versa. Vamos ao exemplo dessa situação. O oposto do menos 30 é o menos 30 trocando o sinal para positivo. Então, se ele é negativo, eu troco o sinal para positivo. Então, o oposto de menos 30 é mais 30. Ou o 30 sem sinal, pelo nosso acordo. Se ele for positivo, eu não preciso pôr o sinal. O oposto de 56 é um número positivo, tem que ser ele com o sinal trocado para negativo. Então, é menos 56. E o oposto, por exemplo, de menos 1 é o mais 1. O oposto de mais 2 é o menos 2. E assim por diante. Em direção ao mais infinito, os números vão ficando cada vez maiores. Isso eu expliquei um pouquinho antes. Ao contrário, em direção ao menos infinito, os números ficam cada vez menores. E aqui a gente vai a um probleminha bem simples para entender essa parte que diz respeito aos números negativos. Paulo está em saldo negativo no banco, no valor de menos 50 reais. Então ele tem um saldo negativo de menos 50 reais. Deste débito ele saldou 20, ou seja, ele pagou 20 desse débito. Então ele pergunta, para quanto foi o seu saldo? Quais o sucessor e o antecessor do número que representa o saldo final de Paulo? Então, ou seja, vai ter um saldo final de Paulo e ele quer saber, que vai ser um número, ele quer saber quem é o sucessor e o antecessor desse número que representa o saldo final de Paulo. Então vamos à solução. O saldo de Paulo, saldo é de menos 50 reais. Aí ele paga 20 reais.
Então eu quero saber qual é o saldo final. Então o saldo final vai ser igual a menos 50, que é o que ele devia, somado com o que ele com o que ele acabou de pagar, que são os R$20. Isso vai dar quanto? Olha, para fazer uma conta desse tipo, cabe nesse momento você pensar da seguinte maneira. É óbvio que a resposta é que Paulo vai ficar devendo R$30, né? Pois ele pagou 20, ele devia 50, pagou 20, agora deve 30, né? Bom, mas para fazer esse tipo de conta aqui, cujos sinais são diferentes, você utiliza o seguinte método. Primeira coisa, os sinais são diferentes? São. Então a gente vai subtrair o do maior ou menor. Quem é o maior? É o 50 sem sinal, né? É o maior sem sinal menos o menor sem sinal. Então eu tenho aqui, ó, é o maior sem sinal menos o menor sem sinal. Então é 50 menos 20, isso vai me dar 30. Agora eu preciso decidir qual o sinal que vai aqui. Então, sem sinal, quem dos dois é maior? É o 50. Então, ele vai preservar o sinal do 50. Então, se o 50 é negativo, aqui vai ficar negativo. Então, o Paulo ainda vai dever para o banco menos R$30. Agora ele quer o sucessor desse saldo. Sucessor e antecessor. Quem é o sucessor de menos 30? Então, vamos lá. Sucessor de menos 30. Isso vai ser igual ao menos 30 somado de 1, não é? Sempre que eu somo 1, eu obtenho o sucessor de um número. Então, os sinais são diferentes, é aquilo que eu falei. Então, subtrai 30 menos 1 dá 29. Agora, sem sinal, o 30 é maior, então ele preserva o sinal do menos 30, no caso, que é o negativo. Então, aqui é menos 29. Já o antecessor de menos 30 é igual ao menos 30. O antecessor, ao invés de somar, eu subtraio 1. Então, quando os sinais são iguais, o que a gente faz? Soma os dois números. Então, 30 com mais 1, 31. Como os dois são negativos, eu preservo o sinal como negativo. Então, o antecessor do 30, o que vem antes do 30 é o menos 31. E o que vem depois dele é o menos 29. E assim a gente responde essa questão. E é isso que eu tinha para falar sobre os números negativos e positivos. Se você quiser continuar aprendendo mais sobre este assunto, basta clicar neste link que eu estou apontando aqui assim. Muito obrigado a todos e até a próxima.